Todos nós, em algum momento, nos afastamos de Deus. A grande questão é como se volta para Deus. Em algum momento da vida, cada um de nós se afasta de Deus. Seja por problemas que passamos, por frustrações, decepções, daquilo que a gente esperava que Deus eventualmente pudesse fazer por nós e não faz. Há um momento em que Jesus deseja abordar aqueles que, por serem religiosos, sabiam como se aproximar de Deus, mas por alguma razão eles tinham se afastado de Deus e, ao se afastarem de Deus, precisavam ser encaminhados de volta para o Senhor. Ele então conta 3 parábolas que estão registradas aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu gostaria de chamar a sua atenção sobre a parábola do filho pródigo. Certamente você deve ter ouvido essa história de como aquele filho mais novo, em algum momento, pediu uma herança antecipada de seu pai e se ausentou da convivência com ele. Usou todo o dinheiro de maneira dissoluta e estragou tudo o que tinha sido penosamente conquistado pelo seu pai. Aquela atitude de prodigiosidade de alguém que faz algo sem pensar, de maneira irresponsável, é usada por Jesus como sendo algo que ele precisava corrigir. Jesus então conta a parábola. E ao contar a parábola, ele conta como esse jovem, em dado momento, tendo estragado toda a sua vida, deu-se conta de que tinha feito algo pior, que não era necessariamente estragar a herança do pai, era estragar a presença que ele tinha com o pai. Ele então se volta para Deus, aqui representado nessa figura do pai. Ele reconhece que estava longe de Deus, se arrepende e deseja voltar. Mas como aquele ímpeto de quem não merece muita coisa quando se afasta de Deus, ele até pensou em sugerir para aquele pai, que representa Deus, que ele não fosse tratado como filho, fosse tratado como um empregado, como alguém que, porque fez o que fez, não tem direito mais à presença de Deus. Mas quando Deus nos convida para voltar para Ele, Ele não nos convida para ser menos do que Ele deseja que sejamos, filhos amados, acolhidos e abençoados. A história conta que aquele homem voltou-se para Deus, ali representado no Pai, fez o seu discurso já pré-pensado, analisado, de que ele tinha se arrependido do que tinha feito e pediu para ser apenas um empregado. Mas Deus faz algo extraordinário ali representado no Pai. Ele não apenas acolhe, ele não apenas abençoa, mas ele dá um privilégio de uma festa de recepção para aquele homem que estava ali, arrependido e que tinha aprendido a grande lição da sua vida. E a lição é esta: por mais que você se afaste de Deus, Deus sempre estará de volta esperando que você retorne para os braços do Pai. A maneira como a gente se volta para Deus é a maneira sincera do coração quando tomamos ciência de que fizemos algo errado e que não temos mérito nenhum no retorno. Precisamos da graça de Deus. A parábola do filho pródigo é a parábola da graça por excelência. A graça que acolhe, que recebe, que inclusive, de maneira metafórica, paga o preço que nós não podemos pagar. Porque eu não sei se você já prestou atenção nessa história. Um cordeiro é morto para que haja a festa da recepção e do acolhimento. Aquele cordeiro representa de maneira simbólica o fato de que para o pai receber aquele filho rebelde, alguém teve que pagar a pena que ele mereceria. E quem pagou a pena foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre por nós, permitindo que a gente volte para Deus. A lição fica: o caminho para voltar para Deus sempre passa por Jesus Cristo. Por isso, em outro momento, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, na partida de hoje, o caminho para voltar para Deus passa por Jesus Cristo, o Cordeiro que lhe dá o direito de se aproximar de novo do Pai.